Olá, bem-vindo ao módulo 3 do nosso curso de Psicoteologia. Este módulo tem por título Homem como ser psicossomático e espiritual. O objetivo específico que estaremos abordando em todas as disciplinas deste módulo pode ser resumido em compreender a relação do homem como ser psicossomático e ser espiritual. A ementa do módulo 3, Homem como ser psicossomático e espiritual, destaca que o homem é o foco principal da psicoteologia. Destaca também a relação entre os aspectos orgânico, psicológico e espiritual, pois o homem deve ser visto como um todo e não como entidades isoladas. O conteúdo programático deste módulo abrange anatomia e funções do SNC, Sistema Nervoso Central, como o cérebro pensa, antropologia bíblica, o homem como ser psicossomático e neuroteologia, que é uma introdução à religiosidade do cérebro humano. Dentro deste módulo, estaremos estudando como primeira disciplina anatomia e funções do sistema nervoso central, o SNC. O sistema nervoso é o máximo da engenharia divina. Vamos inicialmente fazer a leitura de um texto que está no Salmo 139, onde o salmista Davi diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram substância ainda em forma. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmo 139, versos 1, 2, 13 a 16 e 23. Primeiramente, vamos falar alguma coisa a respeito do sistema nervoso central. Alguns podem questionar, mas isso é um curso de psicoteologia. Por que falar a respeito do sistema nervoso central? Bom, é óbvio que nós não vamos fazer um estudo aqui profundo, nem seria o nosso objetivo, mas é importante que a pessoa tenha noção de algumas coisas que estaremos falando ao longo do curso e a pessoa não fique simplesmente sem rumo, sem ter noção do que estaremos abordando. Quando nós falamos em sistema nervoso, a primeira coisa que nós temos que entender é que o sistema nervoso controla, primeiro, todas as atividades motoras, movimentos musculares, todas as atividades viscerais, ou seja, os órgãos internos do tórax, abdômen, da cintura pélvica, controla também todas as atividades glandulares, quer glândulas exócrinas, quer glândulas endócrinas, e controla também outras reações fisiológicas e psicossomáticas. Fisiológicas quer dizer funcionamento do organismo. Psicossomática, psique quer dizer alma, soma quer dizer corpo. Então, quando fala reações psicossomáticas, são reações que ocorrem na alma ou no sistema nervoso, mas que se manifestam fisicamente no corpo. Além disso, o sistema nervoso controla todas as atividades sensoriais, quer as atividades relacionadas ao meio exterior, visão, audição, tato, olfato, paladar, como também as atividades sensoriais interiores do próprio organismo. No devido tempo, nós voltaremos a falar sobre esse assunto. O sistema nervoso também controla todas as reações emocionais, todas as reações instintivas, todos os padrões fixos de ação,
comportamentos que nós temos e assim por diante. O sistema nervoso controla ainda todas as diversas atividades mentais e cognitivas, ou seja, atividades relacionadas ao pensamento propriamente dito. Controla ainda todos os comportamentos do indivíduo, tanto os visíveis como os invisíveis, controla todas as demais características de personalidade da pessoa, ou seja, o que a pessoa é está intimamente relacionada ao seu sistema nervoso. É interessante entender que todas essas funções, e são várias, todas são complementadas pela ação dos hormônios fabricados nas glândulas do sistema endócrino, como hipófise na cabeça, tireoide no pescoço, paratireoides e assim por diante. Esses hormônios, por outro lado, serão lançados na corrente sanguínea e atuarão em locais específicos do organismo. Ou seja, o sistema nervoso é intimamente associado ao sistema endócrino, mas o nosso objetivo aqui, no momento, é falar unicamente a respeito do sistema nervoso. A respeito do sistema nervoso e a vida. Veja bem esse texto. Mesmo que você não esteja consciente de todas as atividades de seu sistema nervoso, o fato é que, enquanto você lê estas palavras, ele, o seu sistema nervoso, está trabalhando intensamente para que seu corpo permaneça vivo. E apenas uma ínfima parcela das atividades realizadas pelo sistema nervoso não são relacionadas à manutenção da vida, ou seja, apenas uma ínfima parcela das atividades não relacionadas à manutenção da vida é que são gastas para que você entenda o que está lendo neste momento. Por que isso? Entenda bem o cérebro e as atividades pensantes. De acordo com Callegaro, apenas uma em cada 200.000 a 240.000 sinapses cerebrais. Sinapses são encontros de dendritos de uma célula nervosa com dendrito de outra célula nervosa, transmitindo algum impulso nervoso. Então, apenas uma em cada 200.000 a 240.000 sinapses cerebrais não está relacionada à manutenção da vida, ou seja, atividades autônomas. A manutenção da vida não depende da nossa vontade, são atividades autônomas. E essa imensidão de atividades são responsáveis pela manutenção da vida. Apenas uma em cada 200.000 ou 240.000, isto é, menos de 0,0005% das atividades cerebrais são relacionadas a pensamentos propriamente dito. E das atividades relacionadas a pensamento, apenas 3 a 7% das atividades pensantes são conscientes, isto é, menos de 0,00035% das atividades cerebrais chegam ao nosso consciente. Resumindo, o que o cérebro menos faz é pensar. E das atividades pensantes, dessas atividades, são poucas a que realmente chegam ao nosso consciente. Nesse desenho, nós vemos a célula básica do sistema nervoso, que é o neurônio. Observe que essa célula tem um corpo, nesse corpo há o núcleo e um ou vários mitocôndrias. Observe também que essa célula tem ao redor de si vários dendritos, que pode chegar a mais de 10.000 terminações nervosas, e temos um dendrito maior, que é conhecido como axônio. O axônio pode ter desde poucos milímetros de comprimento até mais de 1 metro, dependendo especificamente da célula nervosa em si, da sua localização e função. Esse axônio, ele é envolvido por uma baía gordurosa chamada bainha de mielina. E
Essa baía de mielina é constituída pelas células de Schwann. Observe ainda que tem várias interrupções dessa baía de mielina, chamado nodo de Ranvier, cuja finalidade é acelerar o processo de transmissão dos impulsos neurológicos e elétricos. Nessa terminação do axônio, nós temos vários dendritos também. Esses dendritos servirão para a conexão com a célula nervosa seguinte. Observe agora como é feita a comunicação entre os neurônios ou sinapse, ou seja, a transmissão de impulsos eletroquímicos. Um dendrito sempre está colocado frontalmente a outro dendrito, mas não há um contato físico entre eles, há um espaço chamado espaço sináptico. O dendrito transmissor, ele vai lançar nesse espaço sináptico vários neurotransmissores diferentes que deverão ser captados pela célula, pelo dendrito da célula receptora. Então, observe agora que nós temos como é feita a transmissão do sinal neural à direita. Normalmente, essa transmissão, obviamente, é um impulso elétrico, onde nós temos cargas elétricas de átomos, mas o que interessa para nós é a existência de vários tipos de neurotransmissores diferentes que são produzidos nas terminações nervosas. Esses neurotransmissores, eles têm várias funções diferentes, dependendo também da célula, do local onde essa célula está localizada. Em outro momento estaremos falando sobre os vários neurotransmissores específicos para a transmissão do sinal neural.